Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar o quê? Circuitos elétricos, tudo bem? Na nossa aula passada, a gente falou ali de campo elétrico, força elétrica, a diferença de potencial. Agora, na aula de hoje, essa aula de Física vai ser aquela aula que vai mostrar aplicação. Por exemplo, o campo elétrico é aplicado onde? Nós utilizamos onde o campo elétrico? Utilizamos onde a diferença de potencial? Então, todas essas respostas vão ser respondidas na aula de hoje, quando nós formos apresentar agora para vocês o quê? Os circuitos elétricos. Tudo bem, pessoal? Então, olha só o que vai cair na aula de hoje. Olha os conteúdos aqui, ó. Olha os conteúdos aqui, ó. Inicialmente, numa introdução em circuitos elétricos, vamos falar do conceito, o que é um circuito elétrico, né? Sua representação e aplicações. Vamos mostrar para vocês como que é uma associação mista de resistores, como que eu posso associar resistores. Falaremos ainda dos instrumentos de medida. Elétrico, eu quero medir a corrente elétrica, a diferença de potencial, a resistência, né? E apresentar o galvanômetro. E como que eu posso associar os resistores, olha só, em série e em paralelo. Tudo isso na aula de hoje, pessoal. Então vai ser uma aula bem interessante, cheia de prática, ok? Cheia de aplicações. Então vamos lá. Para a gente começar, o conceito de campo elétrico, de circuito elétrico, perdão. Imagina o seguinte, a corrente elétrica, ela vai ser o quê? Os elétrons livres no condutor, podendo fechar o caminho, não é isso? Então o circuito elétrico ele vai ser o quê? Um conjunto de elementos elétricos que vão fechar o circuito, vão fechar o caminho. Para isso você vai ter que ter o quê? Quais são eles? Olha aqui, pessoal. Resistores, tá? Então resistores são o quê? São componentes do circuito elétrico. Você tem também indutores, olha aqui os indutores. Aqui, certo? Ó, indutores e resistores. Na sua casa, ao abrir um equipamento eletrônico, né? Você de repente abriu alguma coisa lá que quebrou. Aí você quer dar uma de eletricista, eu acho que eu sei arrumar isso aqui, hein? Aí tu abriu. Será que você já viu um desses dois componentes aqui? Resistores ou indutores? Então assim, você vai conhecer eles hoje na nossa aula, né? Saber como que eles são aplicados e para que eles servem, ok? Vamos seguindo? Olha só, temos aqui uma representação, né? Temos um componente do circuito eletrônico que é o quê? Interruptor. É ele que te dá a opção de abrir e fechar o circuito. Temos também o quê? Os capacitores, ok? Então ele vai armazenar uma quantidade de carga ali para uma descarga rápida. Você vai ter também elementos do diodo, ok? Ó, representação de diodo. E além de fontes de corrente, fontes de tensão, e pode ser o quê? Linha de transmissão. Então pensa aqui comigo. Apesar de você ter diferentes componentes num circuito elétrico ali, ele não vai funcionar se ele não tiver uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. Eu posso botar um interruptor, né? Posso botar um interruptor. Vou botar um resistor, um indutor, mas para o circuito funcionar, para alguma coisa ali acender ou funcionar, tem que ter a tua fonte de corrente, a sua fonte de tensão. Pode ser o quê? Uma bateria, pode ligar na tomada, por exemplo, certo? Beleza? Vamos seguindo? Olha só. Circuito elétrico simples. No circuito elétrico simples, ele vai ser constituído, por exemplo, por pilha. A pilha vai ser o quê? A sua fonte de força eletromotriz. A corrente elétrica convencional vai sair do positivo. Aqui eu tenho o quê? Um interruptor, né? Pode abrir ou fechar o circuito. Ela vai passar pelo primeiro resistor, que é a lâmpada. Vai passar pelo segundo resistor, vai voltar para a pilha. Professor, então tá fechado, né? Ok? Então aqui, ó, alimentado por pilhas, baterias ou tomadas, pode ser a fonte de tensão, não precisa ser só a pilha, né? A fonte de energia elétrica, ele vai ter que ter o quê? Fios para ter a condução elétrica e um dispositivo de segurança ali para você ligar e desligar. Então aqui a gente tem um circuito elétrico simples. Estando ligado, o circuito elétrico está o quê? Fechado, né? E uma corrente elétrica passa por ele. Essa corrente pode produzir vários efeitos. Efeitos ópticos, cinéticos, térmicos, acústicos e etc. Circuitos elétricos são conjuntos formados por gerador elétrico, ok? Um condutor, um circuito fechado e um elemento capaz de utilizar a energia, que é o quê? O receptor. Então pensa aqui comigo.
O circuito está lá, fechado. Vem aqui comigo. O circuito está lá, fechado. Para ele funcionar, tem que ter alguma coisa que vai gerar a corrente, certo? Ele tem que ter o condutor para conduzir essa corrente. Ele tem que ter alguma coisa que vai transformar essa energia, então vai ser o receptor. Ah, entendi, professor. Então, gerador, condutores e receptor. Ou seja, há uma transformação de energia, ok? Vamos na tela? Classificação de circuitos. Eles são classificados de quais maneiras? Circuitos de corrente contínua, ó, possuem fontes de tensão e corrente contínua, né? E circuitos, ó, de corrente alternada. Então, possuem fontes de tensão e corrente alternada, ou seja, variam no decorrer do tempo. Então, na sua casa, você vai ter fontes de corrente contínua. Sabe onde? Na pilha. Pega lá o controle, né, da televisão, retira a pilha. A pilha, ela vai te dar uma corrente contínua. A bateria da moto, né? A bateria do carro vai te dar uma corrente contínua. Agora, se você for ligar na tomada, eu vou botar o meu celular para carregar. Quando você ligar algo na tomada, a tomada, a instalação residencial predial, ela vai te dar uma corrente, ó, alternada, ok? Então vai ter dois tipos de circuito. Corrente contínua, certo? É o mesmo valor da corrente, o mesmo sentido da corrente. E corrente alternada, que é o caso da tomada aqui. Tudo bem? Vamos seguindo? Olha só, ainda sobre os geradores. O que são os geradores? Todo equipamento capaz de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica, tá? Ah, professor, então ele transforma, isso mesmo, qualquer tipo de energia não elétrica em energia elétrica. Sua principal função é o quê? Fornecer energia para as cargas, né, que os atravessam, como, por exemplo, pilhas, baterias, usinas hidrelétricas. Então, olha só, vem aqui comigo. O slide no fundo, tela no fundo. Olha só. Tela no fundo. Aqui, isso. Então, olha só, deixa eu vir para cá, pessoal, deixa eu me situar aqui. Isso. Olha só aqui, ó. Aqui a gente tem a representação de uma bateria, né? Já viu a bateria de um carro? Ó, um polo aqui, ó. Aqui é um polo negativo. O outro polo aqui, ó, positivo. A pilha, ó, polo positivo, polo negativo. Ou seja, pilhas e baterias, elas sempre vão dar a corrente elétrica, pessoal, naquela direção. Não vai mudar. Então é corrente contínua. E aí nós temos essa representação aqui. Tá vendo a representação? Tem duas barrinhas aqui, ó, uma maior e uma barrinha menor. E perceba que da barrinha maior, pessoal, é que está saindo a corrente, tá? Então o gerador ele vai ter essa característica. O gerador ele vai sair a corrente da barrinha que é maior, ok? Vamos na tela? E já o receptor é o contrário. Todo equipamento, ó, capaz de transformar energia elétrica, presta atenção, é o contrário. Ele transforma energia elétrica em qualquer outro tipo de energia. Como, por exemplo, pessoal, motores elétricos, aparelhos eletrodomésticos, lâmpadas elétricas. Então aí na sua casa, tem lâmpada aí? Tem. É o quê? É um receptor. Tem um ventilador aí? Tem. É um receptor. Tem a batedeira? Tem. Então assim, pessoal, tudo que você colocar na tomada, né? Ligou na tomada e o objeto ou o equipamento se move, né? Liguei lá, começou a girar. Então ele transformou energia elétrica em energia cinética, converteu, né? No caso da lâmpada, ligou na tomada, ela transformou energia elétrica em energia luminosa. Então assim, os receptores eles vão pegar energia elétrica e transformar em outro tipo de energia. Tudo bem? Entendido? Vamos seguindo. Aí, pessoal, dentro de um circuito elétrico vai ter o que também? Os resistores. Vamos ver a função deles. Todo equipamento elétrico responsável por consumir energia elétrica e convertê-la em calor, ou seja, energia térmica. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule, tá? Então, assim, como exemplo, temos o quê? Um chuveiro elétrico, ele vai aquecer a água, não é isso? Então, assim, para ele poder aquecer a água, é colocado o que nele? Resistor, tá? Então, ele vai aquecer, vai desprender energia e vai acontecer o efeito Joule. Fios condutores, ok? Ferro elétrico. Então, assim, pensa comigo. A corrente elétrica, ela tem que
passar pelo condutor, né? A corrente elétrica vai passar pelo condutor. Bom, se ela vai passar pelo condutor, naturalmente os elétrons eles vão sofrer colisões ali e eles vão desprender energia. Efeito Joule, beleza. Agora pensa assim, professor, esse efeito Joule, ele é bom ou é ruim? Depende do contexto. Se você vai transmitir energia, uma corrente elétrica de um ponto para o outro, e vai perder energia pelo efeito Joule, até aí tudo bem. Ah, tô perdendo, professor. Mas nós somos capazes de utilizar o efeito Joule para alguma aplicação, que é o caso aí do chuveiro elétrico. A gente já está utilizando o efeito Joule, sabendo que ele vai aquecer a água, tudo bem? Então, ora nós perdemos energia por conta do efeito Joule, e ora nós ganhamos alguma coisa utilizando o efeito Joule em algum equipamento eletrodoméstico, tudo bem? Vamos dar sequência. Dispositivos de manobra, tá? A gente conhece isso como chave, né? Dispositivo liga-desliga, dispositivo de manobra. São os elementos responsáveis por desligar ou acionar o funcionamento do circuito elétrico, como, por exemplo, interruptores e chaves. Então, na sua casa vai ter o quê? Interruptores. Para você acender a luz, desligar a luz, não é isso? A sua mãe fala para você, ah, menino, desliga aí, tá gastando energia. Então, esse dispositivo, o que ele faz? Ora, aqui ó, ora ele está aberto, então se ele está aberto, vai ter corrente elétrica aqui? Não, né? Porque para ter corrente elétrica, o circuito tem que estar fechado. Agora, se eu fechar ele aqui, ó, aí fechou o circuito, vai ter corrente elétrica. Por isso você pode perceber que quando a chave está fechada, a lâmpada acende, né? Quando a chave está aberta, a lâmpada está apagada. Então ele é um dispositivo de manobra. Agora, sobre os resistores, pensa aqui comigo, sobre os resistores, existem algumas possibilidades. Dificilmente você vai abrir um equipamento, vai abrir alguma coisa ali eletrônica na sua casa e você vai ver um único resistor. Isso não vai acontecer, pessoal. Normalmente uma placa eletrônica, você vai encontrar nela inúmeros resistores. Tem vários, tá? Pega aí uma televisão, um notebook que quebrou, alguma coisa, você vai ver que são vários resistores. Ou seja, é mais de um. E como é mais de um, eles estão associados. Então é capaz, pessoal, ó, de fazer uma associação de resistores. Então assim, dentro de um circuito é capaz de eu associar os resistores, tudo bem? E é comum que eu faça a associação o quê? Pode ser em série, né? Colocar um em sequência do outro. Pode ser em paralelo, colocar um acima do outro, ou ao lado do outro, pode ser em paralelo. Pode ser uma mistura dos dois, em série e em paralelo, não é isso? Vamos na tela. Vamos na tela. Então aqui, qualquer associação de resistores será representada pelo resistor equivalente. Então a ideia de resistor equivalente é quando eu faço o cálculo da resistência de associação e chego no único resultado que eu chamo de resistor equivalente, que representa a resistência total dos resistores associados. O comportamento dessa associação varia conforme a ligação entre os resistores, sendo seus possíveis tipos em série, em paralelo e mista. Então, olha só na figurinha. Manda aqui comigo, tela no fundo, olha só. Olha só na figurinha, deixa eu me situar aqui. Pronto. Olha aqui na figurinha. Aqui na figurinha eu tenho uma fonte de tensão, ó. A fonte de tensão pode ser o quê? Uma pilha, uma bateria, né? Corrente contínua. Aí eu tenho o que aqui, pessoal? Eu tenho o que aqui? Uma chave, ó, chave. Eu tenho um resistor, ó, o tremidinho. Outro resistor. Então eu tenho uma bateria ou uma pilha ligada a uma chave e ligado em série 3 resistores. Significa que os 3 resistores estão ligados em série, ok? A corrente que vai sair aqui da bateria ou da pilha, ela vai atravessar todos eles, ó, vai atravessar todos eles e ao final ela vai voltar para onde? Para o outro polo da pilha ou da bateria, tudo bem? Manda na tela. Quando eu associo resistores em série, eu percebo que a mesma corrente que passa no primeiro passa no segundo e o que sai do segundo é a mesma corrente que sai do terceiro, ou seja, a corrente é a mesma, né? Em uma associação em série de resistores, o resistor equivalente é igual à soma dos resistores. Então essa equação que aparece aqui é dizendo assim,
Ah, se eu coloco aí 1, 2, 3, 4 resistores em série, ou seja, um em sequência do outro, a resistência equivalente vai ser a soma dessas resistências, tudo bem? Apenas você vai somar as resistências. Aqui, pessoal, ó, como existem apenas um caminho para a passagem da corrente elétrica, esta é mantida, né, por toda a extensão do circuito. Significa que aqui eu tenho a minha fonte de tensão, aí dessa fonte de tensão sai uma corrente. Ok, essa corrente é a mesma que passa no primeiro resistor, a mesma corrente passa no segundo, a mesma corrente passa no terceiro, a mesma corrente passa no quarto e essa corrente, ó, volta para a sua fonte de tensão, tá? Isso vai acontecer o quê? Quando eles estiverem associados em série. Já a diferença de potencial entre cada resistor irá variar conforme a resistência. Então, assim, dado pela primeira lei de Ohm, eu vou ter o seguinte, o primeiro resistor, a diferença de potencial vai ser o quê? A resistência dele vezes o valor da corrente. O segundo resistor, ó, a diferença de potencial dele vai ser o quê? A resistência dele vezes o valor da corrente. O terceiro resistor, qual que é a diferença de potencial dele? Mesma coisa, a multiplicação da resistência desse resistor pela corrente que o atravessa. E o quarto resistor, né, o mesmo raciocínio. Então, assim, a corrente vai ser igual, tá, pessoal? Ó, a corrente vai ser igual. Não quer dizer que a diferença de potencial seja igual, tá? A diferença de potencial de cada um deles irá depender de uma multiplicação da resistência que aquele resistor tem pela corrente que o atravessa. Tudo bem? Manda na tela. Agora, olha só, a diferença de potencial total, né, do circuito, U, vai ser uma soma das diferenças de potenciais individuais de cada resistor, certo? Então vai ser uma soma. O primeiro resistor, diferença de potencial 1. Segundo resistor, diferença de potencial 2. E quarto resistor, diferença de potencial 4. Até que você faz um único circuito com a resistência equivalente e utiliza aqui a lei de Ohm. A diferença de potencial total do circuito é igual à resistência equivalente, né? Já a soma das resistências, isso vai ser igual multiplicado pela sua corrente, tudo bem? Então essa equação final, ele constrói um circuito mais simples, final. Importante, em um circuito em série, ó, resistores, né? A corrente elétrica possui o mesmo valor, falamos isso. A tensão total do circuito é a soma das tensões de cada resistor. A resistência equivalente é a soma das resistências do circuito. Então essas são informações chaves que você não pode esquecer. Vamos ao nosso primeiro exemplo, pessoal, para calcular. Dado o circuito a seguir, você vai ver que o circuito está em série, né? O circuito tem 3 resistores. Vamos na tela. Vamos na tela. Opa. Aí. Você vai ver que o circuito ele tem, ó, 3 resistores. Vamos nos situar aqui. Ó, 220 aqui, ó, volts, né? É a fonte de tensão. Perceba que eu tenho um resistor de 6 ohms. Tem um outro resistor ali de 9, bem aqui, ó. 9, né? E tem um resistor de 10. Todos eles estão no circuito fechado, certo? Então estão em série. Na letra A da pergunta ele fala o quê? Qual é a resistência equivalente? Se eles estão em série, pessoal, tu vai fazer o quê? Vai somar, né? O 6, o 9 e o 10. Então vai ser uma soma. Então a resposta da letra A, qual que é a resistência equivalente? A soma dos resistores, ou seja, 6, aqui ó, 6 mais 9 mais 10, né? Somando 6 mais 9 mais 10, você vai ter o quê? 25 ohms, tudo bem? Manda na tela. Na letra B, ele fala assim, a corrente em cada resistor. Eu vou saber o seguinte, que a diferença de potencial é a resistência vezes a corrente, né? Isolando a corrente elétrica é igual à diferença de potencial pela resistência equivalente. Ou seja, eu vou pegar o 220, bem aqui, ó, 220, e vou dividir pela resistência equivalente que eu encontrei na letra A. Então vai ficar 220 dividido para 25. Dividiu 220 para 25, deu quanto? 8,8. Como se trata de corrente elétrica, amperes, tá? 8,8 amperes. Como é um circuito em série, né? Os resistores estão em série, a corrente, ó, aqui, ó, iguais, tá? Então a corrente em todos eles vai ser
a mesma, 8,8 amperes. Na letra C, a tensão elétrica em cada resistor. Então, assim, a tensão está fácil. É só eu pegar a resistência desse resistor e multiplicar pelo valor da corrente que eu encontrei. Então, aqui, ó, o primeiro resistor, a resistência dele é quanto? É 6. Multiplico pela corrente, 8,8. 6 vezes 8,8, 52,8 volts. É a tensão dele. Agora, a tensão elétrica do segundo resistor vai ser o quê? A resistência dele, quanto? 9, que multiplica pela corrente, aqui, ó. Então, vamos ter o quê? Perdão, aqui, 8,8 a corrente. Perdão, não é 10, tá? 8,8. Multiplica aqui 9 por 8,8, 79,2 volts. O terceiro resistor, ele vai ser o quê? O valor da resistência, ó, 10, né? Que multiplica pela corrente encontrada. A corrente foi quanto? 8,8. 10 vezes 8,8 dá o quê? 88 volts. A soma total, pessoal, ó, das tensões do primeiro resistor, do segundo resistor e do terceiro resistor vai dar os 220, ok? Ou seja, vai bater com a diferença de potencial total do resistor. Agora, como funciona para associar eles em paralelo? Em paralelo funciona assim, ó. Uma associação em paralelo de resistores consiste basicamente em dividir a mesma fonte de corrente de modo que a DDP em cada ponto seja mantida. Ou seja, eu tenho aqui a corrente, vai sair do positivo, vai passar pela chave e bem aqui, ó, vai ter um nó. Então a corrente vem aqui, aqui e para baixo. A corrente é dividida em 3, ok? Mas a diferença de potencial entre eles vai ser a mesma. Então olha só, aqui eu tenho um nó. Nesse nó, a corrente que é só I vai se dividir em corrente I1, I2 e I3. De modo que se eu somar as correntes I1, I2 e I3, eu vou ter a corrente original I. A diferença de potencial entre eles vai ser a mesma, tudo bem? Agora, como que eu calculo a resistência equivalente aqui? Numa associação em paralelo, vai ser assim. 1 dividido pela resistência equivalente vai ser igual a 1 dividido para a resistência 1, mais 1 dividido para a resistência 2, mais 1 dividido para a resistência 3, e aí segue, tá? Quantos eu vou ter que colocar aqui, professor? Quantos resistores estiverem em paralelo. Se for apenas 2 em paralelo, aí vai colocar só o primeiro e só o segundo. Se forem 3 resistores, aí eu te coloco o terceiro. Se forem 4, coloco o quarto resistor, certo? Então segue nessa ordem pela quantidade de resistores que estiverem em paralelo. Então aqui, ó, como todos os resistores são ligados em um mesmo ponto, né? Você vai ter o seguinte, a diferença de potencial da fonte é igual à diferença de potencial do primeiro, que é igual ao do segundo, que é igual ao do terceiro, que é igual ao do quarto. Ou seja, a DDP, né, a diferença de potencial, é igual, tudo bem? Então aqui, se eu quiser calcular a corrente em cada um deles, basta dividir essa diferença de potencial pelo valor da resistência, tá? Para cada um deles essa equação é igual. Divida a diferença de potencial pelo valor da resistência. Aqui, ó, a mesma coisa para o I3 e a mesma coisa para o I4. É uma equação que vale para todos aí. Nesse caso, a corrente total, como eu disse, vai ser a soma das correntes que vai entrar ali em cada ramo, né? Por exemplo, aqui, ó. A corrente se dividiu, né? I1, I2, I3, I4. A corrente total vai ser a soma dessas correntes. Ok? De modo que a equação aqui, a lei de Ohm, vai ser válida. A diferença de potencial será a resistência equivalente multiplicado pela corrente elétrica. Então, assim, importante. Em um circuito em paralelo de resistores, a corrente elétrica total é igual à soma das correntes do circuito. A tensão elétrica possui o mesmo valor em todo o circuito. O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências do circuito. Então vai ser aquela equação invertida ali, né? 1 mais REC mais 1 igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Essa equação aqui, ó, tá? Estamos falando dessa equação aqui. Vamos ao segundo exemplo. Dado o circuito a seguir, calcule a resistência equivalente do circuito. Então, olha só, o primeiro resistor, 2, o segundo resistor, 3 ohms, o terceiro resistor, 6 ohms. Resistência equivalente vai ser o quê? 1 sobre REC igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Vou substituir. Onde tem o R1 é quanto?
É 2. Onde tem o R2 é quanto? É 3. Onde tem o R3 é quanto? É 6. Substituir, vou ter essa equação aqui, ó. Agora, pessoal, eu vou fazer o mínimo múltiplo comum, MMC, entre 2, 3 e 6, tá? O MMC dá quanto? Dá 6. Aí vou colocar 6 nos denominadores, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, eu vou ter o quê? 3 sobre 6, mais 2 sobre 6, mais 1 sobre 6. Se eu somar 3 mais 2 mais 1, vai dar 6 sobre 6. Logo, a resistência equivalente é 6 dividido para 6, que vai dar o quê? 1 ohm, tá? Então, unidade da resistência, ohm. A corrente em cada resistor. Cada resistor desse vai ser o quê? A diferença de potencial dele dividido pelo valor da resistência. Como a diferença de potencial no circuito é de 110 volts, eu vou pegar 110 volts e vou dividir pela resistência. A resistência do primeiro é quanto? É 2. Então, 110 dividido para 2 vai dar quanto? Ó? 55 amperes. O segundo aqui, ó. O segundo aqui vai ser diferença de potencial 110 dividido pela resistência, que é 3. 110 para 3, 36,67 amperes. E o terceiro resistor vai ser o quê? 110, que é a diferença de potencial, dividido pela resistência dele, que é 6, né? Dividir o 110 para 6, 18,3 amperes. Ou seja, perceba que a corrente em cada um deles aqui, ó, deu diferente. Por que deu diferente? Porque as resistências são diferentes, tá? C, a corrente total do circuito. Como nós conseguimos calcular as correntes individuais de cada um deles, a corrente total vai ser o quê, pessoal? Simplesmente a soma do valor das correntes. Vai ser o 55, mais o 36,67, mais o 18,33, que vai dar o quê? 110 amperes. Tudo bem? E a letra D, a tensão em cada resistor. Esse não precisa nem calcular. Por quê? Porque como eles estão em paralelo, ó, como eles estão em paralelo, a tensão elétrica, a DDP, vai ser o quê? Ó, igual. Então vai ser diferença de potencial 1, diferença de potencial 2 e 3 serão iguais à sua fonte de tensão, 110 volts. Eu posso ainda associar os resistores de uma terceira forma, que chama-se associação mista. É quando eu pego aqui, ó, essa parte está em paralelo, aí eu vou colocar essa parte em paralelo com essa parte aqui, ó, em série. Então vai ser o quê? Consiste em uma combinação, né? No mesmo circuito da associação em série e paralelo. Em cada parte do circuito, a tensão e a intensidade da corrente serão calculadas com base no que se conhece sobre circuitos em série e paralelos, de modo a tentar reduzir ele, né? Criar um circuito mais simples. Por exemplo, aqui, ó, esses dois estão em paralelo e o resultado desses dois vão estar em série com esse aqui. Utilizando a regra da associação, eu faço o seguinte, aqui 2 e 3 estão em paralelo, eu acho a resistência equivalente entre 2 e 3, ok? A corrente I2 e a corrente I3 para cada um deles, faço a soma das correntes e acho a corrente que vai passar aqui, ó, tá? Agora, então podemos substituir todo o circuito, né, por uma única resistência. Então agora o que era aqui R1, R2 e R3 vai ser simplificado por esse circuito mais simples. O R1 eu não mexi nele, só repeti. E aqui agora o que era 2 virou 1, né? Ficou mais simples. Esses dois estão o quê? Em série. Então, se eles estão em série, eu vou fazer o quê? Vou somar as resistências dos dois, tudo bem? E a corrente entre eles vai ser o quê? Vai ser igual. Tudo bem, pessoal? Então, agora, pessoal, agora você vai assistir um vídeo, tudo bem? Sobre esse conteúdo, sobre associação de resistores. Dá uma olhadinha aí. Olá, jovens! Eu sou a Prof. Deise Lima e nós vamos para o nosso Roboticando com Física. E nós vamos falar de associação de resistores em circuitos elétricos. E eu trouxe aqui para vocês 3 tipos de associação. Olha só, se liguem aqui. Uma associação
cuja os LEDs estão lado a lado e a ligação com os fios também. Olha só que associação é essa? É uma associação em série. Aqui nós podemos ver que os fios estão ligados paralelamente um ao outro aqui. Então, nós temos uma associação em paralelo. Aqui nós podemos ver que nós temos um fio que está ligado paralelamente, olha só, a dois fios que estão em série. Que tipo de associação é essa? Exatamente, uma associação mista. E na prática, como nós podemos observar esses tipos de associação? Bom, pessoal, se eu falar para vocês que a associação de LEDs, elas podem ser verificadas na intensidade do brilho. Exatamente. Vamos fechar aqui a nossa associação em série e nós sabemos que a corrente que passa aqui é a mesma. Então, a corrente que passa em cada LED desse aqui, ó, vocês podem verificar que o brilho ficou bem fraquinho, é a mesma, certo? Aqui, ó, nós temos um circuitozinho fechado, alimentado aqui pela nossa fonte de tensão, que é a bateria. Vamos observar agora o nosso circuito que está em paralelo. Olha só aqui, o nosso circuito em paralelo, a corrente que passa por cada LED é diferente. Então, nós podemos observar que o brilho do LED é mais intenso, porque justamente essas correntes que passam aqui são diferentes, ok? E numa associação mista, como isso pode ser observado? Eu tenho 3 LEDs associados em série, paralelamente a um LED aqui. Então, se eu fechar esse circuito, nós vamos observar o seguinte, olha só. Exatamente aqui, ó, eu tenho 3 LEDs com o mesmo brilho e um LED que está paralelo aqui com um brilho mais intenso. E aqui, para controlar a passagem da corrente, para que esses LEDs não queimem, nós colocamos resistores. Que observações práticas nós podemos fazer aqui, pessoal? Olha só, a associação em série, a tensão que alimenta cada um aqui é diferente. Então, se eu tirar, olha só, um LED, eu vou abrir o circuito, correto? E eu não vou ter mais a corrente circulando aqui. Já na associação aqui, ó, em paralelo, a tensão que alimenta todos é igual, a corrente é diferente. Se eu tirar aqui, olha só, deixa eu ligar. Se eu tirar qualquer LED, vamos tirar o LED aqui do cantinho, ok? Olha só o que vai acontecer, não vai interferir. E aqui, por último, olha só, pessoal, eu tenho aqui em série, certo? Se eu tirar um LED desse daqui, opa, apagou, professor. Isso significa que esses 3 aqui estavam em série e aqui está paralelo com esse, ok? Então, aqui nós vimos a parte prática da associação de LEDs, associação de circuitos. E na próxima nós vamos vir com mais Roboticando com Física. Tchau, tchau para vocês. Pronto, pessoal, viram aí o experimento? A professora Deise mostrou para vocês aí o experimento de associação de resistores, né? Utilizou os LEDs, viu? Quando está em série, paralelo. Então, assim, foi um experimento bacana. Espero que você tenha gostado. Vamos dar continuidade, tudo bem? Vamos na tela. Instrumentos para medidas, né? Instrumentos para medidas. Digamos que você queira medir a corrente elétrica, tá? Ah, eu quero medir a corrente elétrica do circuito. Se você quer medir a corrente elétrica do circuito, pessoal, você vai utilizar o quê? Vai utilizar o amperímetro, tá? Então, o amperímetro vai te permitir essa aferição da corrente elétrica. Um detalhe é que o amperímetro, ele tem que ser colocado o quê? Em série, né? Então, vamos lá. Amperímetro, o instrumento utilizado para fazer a medição da corrente elétrica. Deve-se colocar o amperímetro em série com esta, ou seja, aqui eu tenho a fonte, ó, de tensão, diferença de potencial, eu tenho aqui o amperímetro, ó, e aqui eu tenho, por exemplo, um resistor. Então, esse amperímetro aqui, ele vai acusar para você qual é a leitura, né, em amperes da corrente elétrica. Também outro instrumento capaz de fazer a medida da diferença de potencial no circuito elétrico vai ser o quê? O voltímetro. Então, olha só, o voltímetro é sempre conectado em paralelo. Olha a diferença. Enquanto que o amperímetro era utilizado em série, atenção, enquanto que o amperímetro era utilizado em série, o voltímetro ele deve ser utilizado em paralelo, tá? Então, conectado em paralelo com o componente a ser testado. O voltímetro ideal tem resistência infinita. Quando ele fala infinita, é uma resistência muito grande.
para que ele não desvie corrente do circuito em teste, tá? Então, o voltímetro, olha só, vamos ver o circuito aqui. Aqui eu tenho a diferença de potencial, né? A corrente vai passar pela resistência, vai descer aqui, vai passar por uma outra resistência R, tá? Aí eu quero medir a diferença de potencial nesse trecho aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu vou instalar em paralelo esse voltímetro, tá? Então, em paralelo, ele vai fazer a leitura da diferença de potencial no circuito. Temos o ohmímetro, tá? Então vai ser o quê? Ohmímetro, um instrumento de medida elétrica que mede a resistência elétrica, ou seja, a oposição à passagem da corrente elétrica. O modelo original de um ohmímetro provinha de uma pequena bateria que aplica uma tensão à resistência. Então, olha só, pessoal, atenção às unidades. O ohmímetro, ele vai medir a resistência. Então, olha a unidade que está aqui, ó. Ohm, né? Ohm. A ferradura, vai ter uma ferradurazinha, ohm. Enquanto que o voltímetro, olha a unidadezinha aqui, ó, volts, né? Vai medir em volts. E o amperímetro, a unidade não está aparecendo aqui no mostrador, mas a unidade dele vai ser o quê? Ampere, tá? Unidade da corrente. Então temos instrumentos de medida amperímetro, voltímetro e ohmímetro. Dando sequência, temos também o galvanômetro. Então, o galvanômetro é um instrumento que pode medir correntes elétricas de baixa intensidade ou a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Os multímetros digitais, ó, possuem um mostrador de cristal líquido. Então, assim, o multímetro digital, ele já é diferente, tá, pessoal? Vem aqui comigo. Olha só, você já viu o equipamento desse aqui? Esse aqui é um multímetro digital, né? Tem pessoas que chamam ele de multiteste, né? Multiteste ou multímetro digital. Então, professor, esse aqui é um amperímetro? É um voltímetro? É um galvanômetro? Ele mede separadamente, como eu coloquei cada um deles. O primeiro lá era o quê? Ó, o primeiro lá era o amperímetro. Então, o amperímetro, medir corrente. Esse cara aqui, ele mede só a corrente? Ele mede também a corrente, tá? O segundo lá, o voltímetro. Esse aqui, ele mede a diferença de potencial em volts? Também, mas ele não é chamado de voltímetro. O terceiro, esse dispositivo aqui mede a resistência elétrica? Também, mas ele não é chamado de ohmímetro. Por quê? Os equipamentos que eu mencionei aqui na sequência, ele é constituído para fazer somente aquela aferição, certo? Enquanto que esse dispositivo aqui, o multímetro ou o multiteste, ele vai ter, pessoal, escalas, tá? Então eu liguei ele aqui, ó, ele vai ter escalas, olha só. Então ele vai ter escala, uma escala para medir diferença de potencial, né? Uma escala para medir corrente, uma escala para medir a resistência. Então aqui, ó, cristal líquido, ele vai fazer a medida. O que você quer medir? Quer medir corrente, diferença de potencial, corrente alternada, corrente contínua? Então, você já viu um dispositivo desse? Você pode utilizar isso aqui para fazer a diferença de potencial de uma pilha na sua casa, de uma bateria do carro. Você pode verificar a tensão na tomada da residência da sua casa, né? Tem que colocar em corrente alternada. Então, tem que tomar muito cuidado com a escala, né? Corrente contínua, ele vai fazer um tipo de medida. Corrente alternada, ele vai fazer outro tipo de medida. Se você colocar na escala errada, o aparelho não funciona corretamente. Digamos que eu quero, com esse dispositivo aqui, o multímetro, fazer uma leitura da corrente elétrica do circuito. Eu quero ler a corrente elétrica, correto. O que eu faço com ele? Eu vou ter que fazer a medida, ó, instalar ele em série, tá? Coloca ele em série com o dispositivo, ele vai ler a corrente elétrica. Agora, digamos que eu quero medir a diferença de potencial. Aí eu vou ter que instalar ele o quê, pessoal? Em paralelo com o dispositivo que eu estou medindo, tudo bem? Então, assim, essa é uma ferramenta eletrônica e didática muito útil, tá? Você pode utilizar uma dessas com facilidade. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado, tudo bem? Tchau, tchau e até a próxima!